Um plus, né? Eu vi um argumento aí de alguém dizendo que eventualmente, tem características aqui, eventualmente sem isso não é autismo, né? Não, então, mas se eventualmente tivesse prova contra mim, seria mais difícil argumentar, né? Mesmo que talvez houvesse alguns argumentos que eu não sei se eu conseguiria encontrar, e seria algo complicado, e mesmo assim poderia ter prova contra mim, e essa prova poderia ser forjada, e se isso ocorresse, seria algo de difícil argumentação em ministério, né? Eu não conseguiria argumentar necessariamente contra isso, ou mesmo que conseguisse algo que levaria tempo, e eu não teria como dizer que seria necessariamente algo forjado, porque pode ser que eu não conseguisse essa prova. Eu acho que não só seria uma argumentação difícil de fazer, como seria, mesmo que eu fizesse, seria algo que as pessoas não necessariamente acreditariam em mim, ou que seria difícil argumentar para as pessoas acreditarem em mim. Então eu entendi que a probabilidade maior é que elas não acreditariam em mim, mesmo que eu argumentasse, e além disso, para reforçar a argumentação contrária, poderia ser feita uma prova, né? E o mesmo fato de eu não aceitar fazer prova em aquele momento poderia também testemunhar contra mim, né? Justamente porque eu acho que seria uma coisa meio forjada contra a minha pessoa e o resultado não seria bom, não seria favorável a mim, e até pela dificuldade argumentativa que eu teria de provar. Então não adianta dizer sim, isso não é autismo. Se não tivesse características, não é autismo, mas eles poderiam caracterizar, mesmo não autismo, mas outra coisa, contra a minha pessoa, de maneira forjada, e eu não sei se conseguiria argumentar contra isso. E mesmo que eu conseguisse, meus argumentos poderiam não ser críveis, né? E era muito fácil, eu acho, descambar para o raciocínio de que eu teria qualquer tipo de problema que eu acho que eu não tenho, mas que eu não acho que eu conseguiria provar, ou mesmo argumentar com probabilidade a meu favor, né? Porque haveria uma argumentação muito forte do contrário, e não, como eu vou rebater isso, mesmo que eu rebata, não sei se vai ser suficiente, e mesmo até que fosse suficiente, ia gerar uma divisão do mesmo jeito. Era um plus argumentativo, não era só a questão trabalhista, seria também essa questão que envolvia outras coisas, ou pelo menos esse seria um argumento análogo ou paralelo à questão trabalhista, que seria difícil de responder. Seria um cabedal argumentativo muito amarrado, e eu poderia ter aí essas características do autismo, e mesmo até não conseguir necessariamente provar, eu teria que fazer uma pesquisa eventualmente mais profunda para tentar descaracterizar isso, e eu não teria muito saco para fazer isso, e seria difícil, e pode ser que eu não conseguisse, e a prova forjada poderia ser, não digo suficiente, mas mais difícil de argumentar contra, e simplesmente por ser uma prova. Então, né, eu não sei se eu vou conseguir descaracterizar uma prova forjada, e eventualmente estudar esses critérios do autismo parecia uma coisa muito complicada, então não... até se eventualmente eu tivesse ali uma ou outra característica, poderia inclusive ser uma prova contrária a mim. Então eu achei melhor não trabalhar com isso, porque dependendo dos argumentos que eu encontrasse, eles seriam também contra mim. Eu poderia até caracterizar o autismo pelo argumento contrário à minha pessoa. Então dependendo do argumento que eu encontrasse, eu ia testificar contra mim mesmo. Então eu achei que não era prático, não era funcional essa argumentação. Nesse, vamos dizer, primeiro momento. E o argumento da prova forjada já seria usado, porque aí que tá, mesmo que eu conseguisse responder, ainda assim, acho que pelo fato de ser prova ia gerar uma divisão muito grande. Então, pelo resultado do argumento, pela aparência do argumento, né? Não necessariamente pelo detalhe do argumento, né? Pelo detalhe do argumento, eu acho que eu até teria razão. Se eu forçasse ele muito e até estudasse um pouco mais, ou até bastante mais, eu poderia descaracterizar. Mas mesmo assim, pelo conjunto das circunstâncias, seria muito difícil argumentar que eu não teria essa condição, que eu acho que eu realmente não tenho. E isso geraria algum tipo de descrédito na minha pessoa e geraria uma divisão. Eu acho que também, mais uma questão, as pessoas iriam ficar aturdidas assim, com esse tipo de argumentação. Não só poderia haver uma perda de credibilidade, como também ali um clima no sentido, não, um diz uma coisa, outro diz outra, aqui tem uma prova contra o cara, não sei se vou confiar no cara. Então, eu acho que até acontecer tudo isso, não era uma coisa simples de caracterizar autismo no autismo, ia ser um processo argumentativo que ia levar muito tempo, com esse argumento também, né?
e com argumentos contrários, que não só seriam, na minha opinião, difíceis de responder, mas, embora respondíveis, mas seriam difíceis de responder. Além disso, se eu respondesse bem, ainda geraria um efeito de divisão, porque teria o argumento da prova. Ou por não fazê-la, ou fazê-la e ter um resultado forjado, que aí outra pessoa com outro gabarito teria uma autoridade, vamos dizer, para falar isso, mesmo que não falasse, mas o argumento fosse usado contra mim. E não acho que seria algo que, mesmo que eu conseguisse responder, não é algo que não iria gerar um debate ou uma divisão entre. Não, peraí. Ou uma confusão nas pessoas, até uma divisão. Os que concordam comigo, os que não concordam comigo e aqueles que estão muito em dúvida, porque os argumentos do outro lado seriam muito fortes e muito convincentes. Eu tentei evitar esse conflito, também com base nisso. Mas isso eu já expliquei no canal, mas apenas detalhando, que eu acho que não é dizer, sem isso não é autismo, né, como eu ouvi ali no negócio. Não, mas o argumento do outro lado seria muito forte e geraria um conflito muito grande. Eu não acho que é uma coisa tão simples de provar assim, nem que fosse. Mas o simples fato de você ter ali algo que é dito como prova, contrário a mim, já é algo que vai me descredibilizar e realmente os efeitos seriam aí bastante nocivos, né? Para o bem ou para o mal. Para o bem ou para o mal, eles seriam efeitos muito nocivos. E porque eles gerariam, eu acho, uma confusão muito grande, além da possível cisão entre pessoas que iriam firmar suas posições a partir disso, além das outras que não iriam firmar suas posições a partir disso, mas iriam ficar confusas por causa disso. Então, portanto, é a minha justificação. E é isso aí. Eu não concordo com esse pessoal aí. Valeu e Deus é bom. Valeu.